Olá, muito boa noite. Estamos chegando aqui no Band Esportes com mais uma edição do nosso Supermotor. Hoje um pouquinho depois, mas por um bom motivo, né? Você já sabe de tudo que rolou, que está rolando no mundo do futebol. Agora é hora de acelerar com a gente depois de um final de semana cheio de coisa boa. Fórmula 1 não deu a dona da casa. A Ferrari ficou lá atrás. A Mercedes fez a festa em Monza. E o Alexander Rossi, com os motores Honda, que nos Estados Unidos estão andando super bem, fez a festa também, deixando para trás aí vários daqueles que poderiam ter até beliscado ou se aproximado do título. Vamos falar especificamente dele, né? O Josef Newgarden na Fórmula Indy. Não deu para ele. Vimos também logo nessa abertura o que rolou lá nos Estados Unidos, Campeonato Mundial de Motocross. E a gente vai começar falando dessas coisas e, claro, destacando a motovelocidade, MotoGP. Você viu, né? Semana passada a gente já teve esse susto aí que vai modificar muito o campeonato desse ano, porque o Valentino Rossi caiu, quebrou a perna e, segundo os médicos, fica entre 30 e 40 dias fora de combate. O César Barros está aqui esta noite para falar a respeito disso. Já deve ter conversado com os médicos, com o próprio Valentino, né? Para nos contar o que vai acontecer. E depois de 2 semanas de molho, tossindo muito, mas já recuperado, Eduardo Amendi Melo veio para cá. Por quê? Porque dessa vez o Vettel se deu mal em casa, então ele veio aqui para falar mal do alemão. É lógico, faz parte do meu show. Mas a gente não vai falar só de Fórmula 1, a gente vai falar também do Rally dos Sertões, que teve uma edição muito bacana, que terminou em Bonito há 2 semanas e teve na categoria de motos mais uma vitória do Jean Azevedo, que está aqui nesta noite para contar pra gente como foi a aventura desta temporada, que não passou no Jalapão. O deserto do Jalapão ficou fora do roteiro, mas teve um bocado de poeira para vocês viverem. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Celso. Boa noite. Como é que foi essa prova, Jean? Conta pra gente. Foi uma edição diferente, uma edição de 25 anos, então a organização preparou aí uma surpresa nova, que era 2 estados que a gente nunca passou, né? Mato Grosso do Sul. Então a gente estava na expectativa do que ia enfrentar e achando que ia ser um rally muito rápido, mas a organização, para variar, achou lugares difíceis, né? Os 3 primeiros dias a gente já tinha uma ideia que era ali em Goiás, muita poeira, muita pedra, serra, a gente já esperava isso. Mas quando entrou no Mato Grosso também, a prova ficou bem interessante, a região de fazendas, não estava tão rápida, alguns trechos sim, mas na maior parte deles conseguiram achar trial lá no Mato Grosso. Então foi uma prova que exigiu bastante também, não foi fácil e o pessoal saiu satisfeito. Já, a gente sabe que vocês lá no grupo da frente, no Rally com os Sertões, a gente atrás, a gente acompanhando, a gente tem tempo de ver até a paisagem, né? Para vocês não sobra muito tempo. Mas eu imagino que quando você chegou nesses trechos que você falou, acharam trial no Mato Grosso, o que é que te surpreendeu mais dos lugares onde vocês passaram? No Mato Grosso acho que é diferente, né? A gente está acostumado com muita serra, andar mais travado. Lá estava bem aqueles descampados, né? Então tinha lugar que a gente conseguia, apesar de ter uma estrada sinuosa, a gente conseguia enxergar longe, né? Pegamos bastante boiada, né? Tinha que ter atenção no meio da especial, assim, às vezes você via que a gente conseguia ver de longe, então não era perigoso. Mas a gente pegou bastante. Teve um deslocamento que a gente fez, que eu peguei 2 comitivas de passar, caramba, ter que esperar, e o pessoal vem abrindo, aí você vai devagarinho no meio, mas aí era no deslocamento, né? Não atrapalhou o resultado, né? Não era dentro do contra-relógio, não mudou nada, mas foi interessante, é uma coisa que eu nunca tinha visto no rally, né? Pegar uma comitiva aí com, sei lá, 1.500, 2.000 cabeças de gado, e o pessoal ali, eles viajam 30 dias, né? Nessas comitivas, então foi legal, foi diferente, foi algumas imagens diferentes aí que eu nunca tinha visto no Rally dos Sertões. Você me fez lembrar aí a profissão do meu avô e a primeira profissão do meu pai, que era tocar boiada no interior da Bahia. Eles faziam essas viagens aí, ele contava essa coisa mesmo, 20, 30, 40 dias de estrada para levar a boiada de um lugar para o outro. Agora, vocês também passaram, quando a gente fala assim de Goiás, Mato Grosso do Sul,
mais, a gente imagina que as especiais talvez não tivessem a extensão das especiais que vocês tiveram esse ano, que foram especiais longas, inclusive, né? Foi, a maior que a gente teve esse ano foi 438 quilômetros, né? Especial cronometrado. Contra o relógio. Caramba. Teve várias de 300. Então foi um rally que acho que o tempo total de prova, o contra-relógio, foi quase 25 horas, que 24 horas e 40 minutos. Então foi um rally longo, foi um rally que a organização conseguiu aí colocar uma exigência física, técnica, dos equipamentos, né? Então foi uma prova bem dura e o mais legal de tudo foi terminar em bonito, né? Pois é. A gente conseguiu, eu não conhecia, então eu tive a oportunidade de ficar lá ainda 3 dias depois, conheci as belezas da região lá, foi muito legal. Bom, a gente sempre fala aqui de Rally dos Sertões e a gente tem como um marco, né, até na geografia brasileira, o deserto do Jalapão. Algo se aproximou daquilo, algo criou esse desafio a mais que vocês têm ao longo da prova, que faz com que você fale assim, bom, 2017 tivemos um lugar assim para passar, difícil assim. Você lembra de algum desses lugares? Bom, o Jalapão é diferenciado, né? Uma região que acho que no Brasil talvez a melhor que a gente tem para fazer rally. Tem os areião, né? Aquele piso pesado, muito quente, exige demais do piloto, da máquina. Então a gente assim não teve nada parecido, a gente não teve pouca areia, muito pouca areia, mais chão duro, mais chão batido, muita poeira. Então, assim, não que são dificuldades diferentes, né? O Jalapão é uma dificuldade de você ter que andar na areia, você muito quente, tem aquelas savanas, né? Muito sinuoso, tem as ondulações, né? Que a gente tem um lugar lá no Jalapão que passou várias vezes já, que são 30 quilômetros de bumpings. Então você não tem sossego. Então essas características a gente não teve. Mas teve outras características de trial de pedra, né, de lugares rápidos com lombas, de depressões, uma semana antes do rally teve muita chuva. E quando a gente passou, os lugares já tinham secados. Então estava aquelas depressões duras, né, que formou da poça d'água, secou. É uma condição perigosa, né? Então assim, teve dificuldades diferentes do Jalapão, que não deixa nada a desejar, né? Bom, você sabe que quando a gente fala aqui de prova de longa duração, a gente sempre fala do tempo que você consegue, que você tem para se recuperar, né? A gente falou várias vezes aqui de provas de 500 milhas, aconteceu isso lá nas 500 milhas de Indianápolis, em algumas vezes ao longo da história. Pocono também foi uma prova de 500 milhas na Fórmula Indy em que a gente viu essa mudança de característica da corrida. E você, no caso, Jean, você teve um primeiro dia de Rally dos Sertões onde você teve um problema. E ficou atrás e a gente, quando olhou, terminou o primeiro dia, eu olhei, eu lembro que eu estava saindo de Goiânia e cheguei em São Paulo, eu olhei o resultado, puxa, mas já começou desse jeito? Mas você deve até, bom, lógico que ninguém comemora problema, mas é melhor tê-lo logo no primeiro dia, né, Jean? Como é que foi? O que aconteceu? Foi uma edição diferente, né? Que eu comecei com esse atraso aí de praticamente 30 minutos logo de cara, né? No começo do primeiro dia. Na verdade, eu nem vi o que aconteceu ali, porque estava na poeira. Eu não percebi. Daí, com algum tempo, o motor começou a esquentar, mudou, começou a fazer um barulho diferente. Eu olhei assim do lado, estava todo com aquela água do radiador, né? Que é meio verde, o cheiro de água de radiador. E aí eu parei achando que era uma mangueira, alguma coisa, tinha um furo no radiador. Nossa! E foi ou foi uma pedra, ou foi um galho, que na poeira eu não enxergava nada, alguma coisa bateu no radiador, eu nem vi o que foi. E aí quando eu desci, eu falei, putz, logo de cara, né? Primeiro dia, tinha 50 km de especial, uma especial de 300. Nossa! Mas aí eu tinha meu kit de sobrevivência, ali eu tinha o Durepox, né? Ahá! Indefectível, lá estava na bolsa. E consegui ali remendar, né? Lógico, demorei um tempo, nessa passou vários competidores que eu largado atrás, então eu perdi ali um tempo consertando o radiador para poder voltar para a prova. Usei a água do camelbag, sorte que a gente leva o camelbag, né? Tá. Então eu tinha lá, o meu camelbag é de 3 litros, então eu consegui reencher o radiador de novo com a água do camelbag. Quantos litros no radiador? Foi tudo, né? Tava vazio. Ou seja, você fez essa especial sem água para tomar? Quase 2 litros, Dali eu fui para frente, eu estava sem água.
Mas daí eu consegui voltar para a prova, tive que passar alguns competidores que tinham me passado uma poeira absurda, assim, perdi mais um tempo ali, e no final do dia, assim, dei graças a Deus de terminar, mas foi aquele prejuízo de 30 minutos logo de cara, né? Mas eu não desanimei, eu me preparei muito para a prova, estava muito focado e tinha certeza que não estava nada perdido. Lógico que ia ser uma corrida diferente, né, que eu ia ter que sair nesse prejuízo e atacar aí bastante nos outros dias. A gente tinha 6 dias pela frente ainda, então eu continuei focado. O meu mecânico Geraldo trabalhou na moto, deixou ela em ordem, né, a Honda CRF 450X, e eu consegui já logo na segunda etapa tirar uma boa diferença. Na terceira de novo, já me aproximei e já estava na briga de novo, né, então consegui voltar e foi bem legal. Foi uma corrida diferente, né, nunca tinha começado com atraso assim logo no primeiro dia, né? Bom, nada como um evento longo para você ter tempo de se recuperar. Tenho certeza que Eduardo Almeida de Mello já deve estar lembrando alguma corrida que ele teve. Você participou de quantas 1000 milhas, Edu? Boa noite. Boa noite. Eu acho que umas 7 ou 8. E você lembra de algum episódio parecido, ter problema no meio, com tempo ainda para se recuperar? Por incrível que pareça, foi a minha participação na melhor equipe que tinha, que foi aquela equipe que veio da Alemanha, a Wolf Racing, que não é aquele Walter Wolf da Fórmula 1. Eles vieram com 2 carros, 5 motores de classificação, 6 motores de corrida, veio um staff. Na realidade era o DTM da época, é o DTM hoje. E esses carros, eles eram para tiro curto, né? Como é a corrida de DTM. Não eram carros apropriados para corrida longa. E ali começou. Aí... Deixa eu só te interromper. Mas vocês trouxeram, eles sabiam que era uma prova longa, lógico. Sabiam. Sabiam, mas acharam que ia dar. E não deu. Né? Então, assim, são duas posições completamente diferentes. Essa equipe com um aparato praticamente de Fórmula 1, pilotos do mais alto gabarito, Raul Boesel, Rubinho Barrichello, Walter Travaglini, veio o campeão alemão, Rüdiger Schmidt, que era o cara que guiava esses carros lá, e eu de gaiato ali no meio, né? Falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? De cara, na largada, com 1 hora de corrida, saiu a alavanca de câmbio na mão do Rubinho. Né? Na subida do café saiu a alavanca de câmbio. Aí nós mudamos para outro carro e ali foi. E toda hora, durante a noite, durante a madrugada, o farol ia apagando, ia minando, né? Um detalhe, sem contar que no treino de sexta-feira, o Valtinho Travaglini deu uma bagaçada no muro de dentro do S do Senna. E entortou o carro, bateu e a frente entortou. E na época eu tinha a concessionária Ford e ofereci para o alemão. Eu falei, olha, eu tenho funileiro lá, eu tenho o Cyborg para colocar o carro no gabarito. Não, nós vamos resolver aqui. Aí apareceu um coitadinho funileiro lá de chinelo de dedo, o olho assim, né, para alinhar o carro. Não preciso dizer como é que estava o carro. Né? O alemão não acreditou. Ele não acreditou, mas enfim. E aí, durante a noite, Celso, a bateria ia acabando. O farol ia acabando, então, chovendo também. Era um carro espetacular, era um carro de 470 cavalos, Uau. Tração nas 4, ABS, estava começando essa história de ABS. E era um carro que contornava o laranjinha rápido para boa, tração nas 4, né? Pneu de chuva importado. Só que a equipe ia trocando a bateria, só que o regulador de voltagem não estava funcionando e os caras não tiveram a manha de perceber a foto de alguma coisa errada, por que está acabando? E assim foi. E a gente terminou ainda na 11ª posição, depois de uma loucura a noite inteira. Em compensação, numa outra oportunidade, eu não ia correr, na época eu corria com o Tony Garcia, em dupla, com aqueles protótipos, e o Tony me disse, falou, essa aí eu vou correr com o meu irmão, tal. Eu até perguntei para ele, mas seu irmão sabe dirigir? Não tenho notícia, não, vou dar uma... E aí no sábado, na hora da largada, ele no grid, ele me ligou, ele falou, meu irmão não deu conta. Onde você estava? Eu falei, eu estava no clube jogando futebol. Eu falei, então vem para cá. E aí fui para lá e ganhamos a 1000 milhas dessa maneira. O Max Wilson com o André Lara Rezende, eles ganharam na geral com o Porsche. E nós chegamos em segundo com o protótipo, primeiro da categoria, quer dizer,
Então você veja, né, são duas situações completamente diferentes. Um aparato de Fórmula 1, não dá em nada. Aí o outro ali, meia boca e ganha a corrida. César, você viveu uma situação assim esse ano, né? Esse ano 500 milhas de Interlagos, vocês também já começaram errado, né? Foi realmente, gente, boa noite. Era eu, tinha o Diego Viveiros, tinha o Márcio Bortolini e o Danilo Lewis. E aí o Lewis ia largar, tudo pronto, vamos pra largada, largada alemãs, né? Na hora de ir pra largada, a moto não pegava. A moto não funcionava. Não tinha jeito, eletrônica, a BMW, a eletrônica é complicada. Arrancamos todo o chicote. Primeiro tentou fazer funcionar, tudo tal, não conseguia fazer funcionar. Arrancou o chicote, Na hora da largada. Isso, na hora da largada, no box. Fizemos todo esse serviço no box. Pegamos um chicote de uma outra moto que estava lá de rua, colocamos e fomos com a eletrônica original de rua para poder. Entramos com 3 voltas atrás já. Começamos com 3 horas atrás, e aí a gente sabia que ia ser uma prova longa, que ia ter que ter paciência, como disse o Jean mesmo, tem que ter paciência, não tem jeito, não adianta você E não ficar... dá pra desistir no primeiro momento, né? O Danilo fez a primeira tocada, andou rápido, aí viemos tentar tirar a diferença dos outros, claro, os outros também teve pilotos que estavam tendo problema, e aí também foi ficando no caminho, no final terminamos em segundo. Tá vendo? Tá vendo, né? Alguns, né? O Edu conseguiu ganhar uma das provas, o César ficou em segundo e o Jean acabou vencendo, depois de problema no primeiro dia do Rally dos Sertões. Eu acho que nós temos um sincronismo com o nosso Twitter, temos? Pra gente colocar a imagem, só pra chamar essa imagem aqui. Olha que bacana a imagem aqui da vitória, depois da última especial. O capacete com esse número 02 é o Jean Azevedo, abraçado pelas crianças, pelos filhos, que passaram a semana inteira à distância, torcendo, e esse com certeza é o momento mais glorioso de um piloto, principalmente quando ele faz uma prova como essa do Jean. Foi só a 7ª vitória dele. Daqui a pouco a gente volta para mais esporte motor.